essa classificação da dupla excepcionalidade, da dupla condição, que é o nome que eu coloquei para vocês, né? De acordo com alguns autores, ela o que ocorre, né? Ela é classificada de 3 formas, né? Muitas vezes o aluno é só identificado com superdotação, só. E às vezes ele até tem uma outra condição, mas ele aprendeu a lidar, ou as pessoas conviveram com ele achando que era até uma pessoa ou mimada demais, ou perfeccionista, ou seja, foi identificado como superdotação. Essa é uma possibilidade. A outra, alguns são identificados só com TEA. E embora tenha uma superdotação, ela não foi olhada. Ele é uma criança que muitas vezes rotulada, ou um adulto com TEA, e embora ele possa ter uma capacidade acima da média, às vezes é confundido como hiperfoco, como uma área de interesse, que é uma característica do TEA. Por isso a importância. Então, tem quem é só identificado com superdotação, mas que tem a outra condição, ou só com TEA, ou não identificado. Nosso país, infelizmente, ainda identifica pouco as pessoas, né? E nesse sentido, não reconhecer, não identificar, né, pessoas, estudantes com dupla condição, de fato é negar um direito dele aproveitar o máximo da sua potencialidade, participando de programas eficazes, e também, como ele tem dupla condição, de acomodar as limitações que a condição de deficiência, ou no caso do TEA, possa ter, mas que uma vez identificado, ele pode fortalecer. Nosso cérebro, ele tem uma capacidade tão grande que quando trabalhado, estimulado, quando tem a mediação de um adulto, ele encontra outros caminhos de responder de forma eficaz e eficiente quando ele tem oportunidade. Então, olha aí a importância e o papel, né, da educação quando dá oportunidade. Bom, e aqui o que eu trago para vocês nessa manhã? O capítulo que eu e a professora Verônica, doutora Verônica, psicóloga Verônica Reis, publicamos nesse livro que a Fernanda falou, por isso que ele é um relato de um artigo, né, ele se constituiu num capítulo, mas ele é o relato de uma revisão sistemática integrativa. Professora Verinha, como vocês fizeram essa revisão? Nós elegemos uma base de dados, dentre outras, né, dentre Cielo, WebScience, Scopus, nós elegemos o ERIC, né, então, a base Education Resources Information Center, que ela é carinhosamente chamada, né, do ERIC. E por que o ERIC? Eu sou pedagoga, a Verônica é doutora e eu sou pedagoga, mestre e doutora em educação especial. A Verônica é psicóloga, mestre em psicologia e doutora em educação escolar. Então, nós consideramos que as nossas expertises, queríamos olhar como estava sendo tratado esse tema da dupla condição numa base de dados da educação. Cruzamos os dados, os descritores, autismo, depois cruzamos os dados gifted, em inglês, tá? Autismo e superdotação, mas em inglês. E quando a gente fez o cruzamento, não só deles, né? Então, quando a gente cruza os dois, autismo e superdotação, resultou em 146 estudos. Ah, importante que se diga, no livro está escrito, até 2020, tá? Então, se vocês me perguntarem hoje, pode ser que já mudou. Quando foi publicado no livro que a Fernanda organizou, a revisão foi realizada até 2020, todo o período até 20. E, ao cruzar, deu 146 estudos, com os descritores. Quando a gente aplica o filtro deles, né, encontrando, fazendo o cruzamento que tenha os dois, tá, e não separado, né, então, fazendo esse cruzamento total, aplicando para textos inteiros, tá? Então, 2 descritores ao mesmo tempo,
que tenha texto inteiro, porque a gente queria ler a pesquisa e conhecer com mais profundidade. Resultaram 44 estudos. Então, de 146, né, diminuiu para 44. O que esses, como resultado da nossa pesquisa, o que esses estudos nos mostraram, né? Artigos sobre autismo e superdotação, portanto, esta dupla condição de TEA com superdotação ou condição de superdotação com TEA. Nós encontramos, dentre os autores, na íntegra, que tinha, então, a dupla condição, porque ao ler, a gente, às vezes, encontrava artigos que falava de um, mas não falava do outro, ou que definia, pode existir dupla condição, mas ao ler o artigo não era sobre isso que ele estava versando. Então, ao ler os 44, traduzir e ler, o que nós encontramos? 8 eram exatamente sobre esta característica do indivíduo, né? Ter a dupla condição. Quais autores, professora Verinha, e de que ano? De 98, como vocês podem ver na tabela, até 2019. O ano que eu olhei foi até 20, eu e a Verônica. Porém, em 20 não tinha nenhum publicado. Então, de 98 a 19, 8 artigos encontrados destes autores que estão aqui mencionados. Bom, o que nós quisemos olhar nos estudos e contar para vocês? Quais foram as estratégias de avaliação que tais estudos, os 8, utilizavam para identificar pessoas com dupla condição? E o que nós percebemos, né, desses 8 estudos? Que para a questão da avaliação, todos os 8 manifestaram que ela era fundamental. Porém, né, de modo geral, os 8, e para quem vai ler o capítulo do livro, eu super indico, lá está detalhado o que cada um dos 8 considerava como essencial no processo de identificação da dupla condição. Mas, de modo geral, o que eles relatavam, né? O problema de incorrer em risco no procedimento de avaliação, da gente criar um rótulo para o estudante só para avaliar que ele tem a dupla condição, ignorando, né, fatores como eu identifico para quê? Para potencializar o desenvolvimento. E, de modo geral, eles diziam que era muito importante uma avaliação multimodal. O que é isso, professora Vera? Avaliação multimodal é quando, ao fazer o processo de confirmação desta condição, a gente leva em conta diferentes atores e diferentes instrumentos. Quais atores? Família, professores, os pares, que é os colegas, o próprio sujeito, dentre outros. Se ele já tiver terapeuta, psicóloga, com quem ele convive, leva em consideração os diferentes atores com os quais esse indivíduo se relaciona. Diferentes instrumentos para verificar comportamento, desempenho ou potencial em uma área específica, por exemplo, a área musical, a área de linguagem, artística. E aí, para fazer essa avaliação, há que se pensar em diferentes instrumentos. Por exemplo, como se dá a habilidade social desse indivíduo? Então, a gente pode usar instrumentos como o da Zilda Delprete, por exemplo, que trabalha com em que medida o comportamento está favorecendo ou dificultando as interações, as habilidades sociais. É um instrumento padronizado, validado, com rigor científico. Por exemplo, qual a motivação desse aluno para aprender? A gente pode usar a escala WEMA, né? A escala de motivação para aprendizagem. Qual o desempenho desse aluno? Acadêmico, por exemplo, podemos usar o TDE, que foi atualizado, que tem aritmética, leitura, escrita. Como de cognição, podemos utilizar o VISC. Vários instrumentos para compor esse processo de avaliação. Então, os autores relatavam que isso era muito importante. Porém,
Eles diziam que nem todos os estudos, tá? Nos 8, se a gente fosse ler, nem todos utilizavam uma avaliação tão completa como deveria ser, por alguns fatores de não conseguir encontrar pessoa, do número de sessões. Então, esse foi um dado apontado. Quais estratégias de ensino os artigos lidos revelavam, né? O que ele nos mostra, o que o estudo, o que a revisão desses 8 artigos traz para compartilhar com vocês. Eles mostram, né, de modo geral, porque no capítulo também está cada um dos 8 a gente descreveu, mas aqui, como é uma palestra de 40 minutos, eu procurei sintetizar. Então, de modo geral, né, o que os estudos vêm apontando? Eles apresentam que um fator preponderante, um fator que tem evidência científica que favorece o ensino desses alunos no contexto da escola, adivinhem qual é? Que me deixa muito feliz. A colaboração. Não propriamente o ensino colaborativo, não é assim que está mencionado, até porque os artigos não são brasileiros, mas a colaboração entre os envolvidos, entre a equipe de profissionais multidisciplinar, entre a família, entre o professor, por exemplo, de arte, o educador físico, o professor de música, o professor de teatro, os professores das áreas do currículo, né, matemática, língua. Por quê? Porque a dupla condição, e como o Renzulli nos ensina, criatividade é uma dimensão que precisa existir, visivelmente acima da média comparada com os pares. Que mais, professora Verinha, precisa existir? Envolvimento com a tarefa. Muito interesse naquela tarefa da área do seu domínio. E capacidade acima da média. Verinha, eu acho que ele tem uma capacidade acima da média? Não. Visivelmente comprovado. Exemplo, um menino que não fez aula de música ou que está começando a aula de música, quando ele pega o violino e coloca com aquela postura e toca de ouvido, com certeza, comparado com outras crianças da mesma idade, que pegam um violino para começar a tocar e fica nhó, 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 e nada flui, este que visivelmente a gente vê tocando e auditivamente a gente escuta uma melodia e diz, nossa, olha como esse aluno apresenta uma característica diferente dos seus pares, comparando a criança com a mesma faixa etária. Então, isto significa que é muito importante para que ele se desenvolva, para que ele seja potencializado, que comece com enriquecimento do tipo 1 para chegar até no tipo 4, né, de produções, mas sobretudo no tipo 3 de criação com autonomia, com inovação, é preciso que a gente trabalhe colaborativamente para garantir o pleno desenvolvimento. Porém, os autores também alertam, olha que interessante, que é preciso desconstruir o paradigma do enfoque nas dificuldades. O que significa isso, gente? Ele não sabe, ele não é capaz. Ou melhor, se ele tem dupla condição, foca a condição que ele traz com dificuldade. E eu tenho que valorizar o que ele sabe para que ele possa desenvolver. Então, isso é muito importante. E não só para aluno com dupla condição. Eu costumo dizer, a Magda Soares está fazendo 90 anos esse ano, que é uma grande pesquisadora na área da alfabetização. Perguntaram para ela, professora, qual a melhor forma, o melhor método para alfabetizar os seus alunos? Sabe o que ela respondeu? Conheça o seu aluno. Essa é a melhor forma. Qual a melhor forma, professora Verinha, para garantir estratégias de ensino para todos os alunos, com dupla condição, com alta habilidade, com TEA, sem deficiência, sem uma condição específica? Conheça teu aluno. Um bom planejamento parte do princípio que você conhece o aluno.
Já vou concluir, daí a gente abre para, que eu acho que a Melissa levantou a mão. Nos artigos, o que ele fala em relação à orientação aos docentes? Lembra que eu e a Verônica escolhemos proposital estudar todos que tinham sobre do autismo e superdotação, destes todos, quais falavam da dupla condição, estão acontecendo concomitante, e ao ler, nós categorizamos o que os estudos falavam sobre avaliação, o ensino tanto no contexto de classe comum quanto de enriquecimento, e a orientação para os docentes. Sobre isso, nos 8 artigos, o que eles alertavam, o que eles davam como dica, porque receita não abre, gente. Receita de bolo é muito bom, aquele cheirinho do bolo, aquele toque especial. Podemos e devemos compartilhar, mas cada um vai fazer o teu próprio bolo. Cada professor vai encontrar o seu caminho para fazer uma prática pedagógica mais inclusiva, que atenda à potencialidade dos alunos. Então, o que os artigos sugerem para os professores? Com evidência na ciência. Promover as habilidades sociais. Às vezes o aluno tem dificuldade para organizar o tempo, tem dificuldade para organizar as áreas que são mais frágeis do que aquele tem área de domínio. Às vezes ele é muito bom na corporeidade, mas tem muita dificuldade na matemática. Então, nós temos que valorizar, promover as áreas que ele tem potencial e não descuidar das áreas que, porventura, ele tenha mais dificuldade, porque senão eu posso estar dificultando, posso estar deixando uma barreira, impedir o pleno desenvolvimento. Elaborar um plano de ensino por ações, né? Então, é muito importante que os alunos estejam engajados, envolvidos em projetos, e que ele que tenha começo, meio e fim, né? Que ele conclua, comece, planeje, execute, desenvolva e avalie cada ação. Utilizar diferentes estratégias de ensino. Eu costumo dizer que ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. E se você é professor, saiba muito sobre estratégias de ensino, porque com base no DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem, todos nós, com a Lei Brasileira de Inclusão, temos que ensinar todos os alunos. Para ensinar todos na perspectiva do DUA, eu tenho que garantir que todos e cada um aprenda. Como eu garanto que todos e cada um aprenda? Não utilizando uma única estratégia. Nós somos diferentes, pensamos diferente, aprendemos de forma diferente, encontramos caminhos diferentes, e nem por isso a gente é mais ou menos. Pelo contrário, a escola precisa valorizar a heterogeneidade. Esta história de dar aula do mesmo jeito, da mesma forma, para todo mundo, já tem que ser superada. Boca nuca. 90% das salas que eu visito, filas indiana, a boca de um na nuca do outro. Vai favorecer o aluno com dupla condição? Não. Então, tem que utilizar diferentes estratégias. Indicar a aceleração acadêmica quando, de forma coletiva, com trabalho articulado com a família, com os profissionais, com intervenções comportamentais e emocionais adicionais para alguns casos. A lei prevê, nós podemos fazer, e muitas vezes, por ignorância de achar que não pode, tem crianças com dupla condição no Brasil, ou com altas habilidades, que ficam em sofrimento porque não fazem uso da aceleração. E ela é um direito, está previsto na LDB. Não significa que é para todos, por isso que cada um tem que ser pensado de forma individual. Indo para minhas considerações finais, né, e se possível, não sei se a Fernanda fez essa previsão, mas eu posso até responder uma ou duas perguntas. É importante que o estudo nosso, de compartilhar com vocês, que esse estudo, que não é meu e da Verônica, porque ele é um estudo, na realidade, é a revisão integrativa, mas a revisão foi de 8 estudos. Esse estudo nosso, que mostrou descrever as estratégias que estavam presentes nos artigos, né, nos 8 artigos
da revisão integrativa na base de dados ERIC, não só falar, o artigo fez isso, 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 mas os artigos falavam sobre dupla condição e o que eles nos sinalizavam, apontavam, confirmavam com base na literatura e refutavam também, era que a avaliação é primordial, é importante o país identificar, a ausência de identificação é um prejuízo sem tamanho para o nosso país. Além de identificar a avaliação, né, de confirmar, é importantíssimo que a escolarização desses alunos com dupla condição seja ofertada de tal modo que garanta que todos aprendam e que a aprendizagem seja mola propulsora de desenvolvimento. Eles também, os estudos nos mostraram um rico material utilizado na comunidade internacional. Eu não vou ler todos aqui, mas vocês precisam ver o tanto de sugestões que eles orientavam na perspectiva de atividades ativas, de estratégias ativas, de material, de atividades interdisciplinares, por projetos, atividades de campo, atividades em laboratório, com robótica, atividades de resolução de problemas do cotidiano, atividades como as que a Ângela Virgolin oferece, que estimula a criatividade, então, possibilidades de pensar num problema que não tem solução ainda, possibilidades de pensar de um outro modo que não o existente, por exemplo, se um extraterrestre chegasse aqui agora para conversar conosco, o que nós diríamos para ele? Mas extraterrestre não existe, mas e se? Então, trabalhar com diferentes possibilidades, trabalhar com visitas guiadas, orientadas a museus, universidades, fazer projetos com universidades que alunos de fundamental e de médio estejam envolvidos em grandes projetos de pesquisas, projetos de física, de anatomia, de meteorologia, de robótica, de astronomia, e isso é possível. Aqui na Unesp de Bauru, a gente tem feito isso. Um outro item, de modo repetitivo, que eu diria, eu coloquei aqui proposital, né? Estou repetindo. A ideia é de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estou repetindo para vocês, repetindo, repetindo, repetindo. É preciso identificar as crianças com superdotação, com TEA, com dupla condição, porém, eu tenho que identificar e nutrir as habilidades, né, dos estudantes, sempre considerar o que ele sabe, o potencial que ele tem para desenvolver, a partir do que ele sabe, a autoconfiança, elevada autoestima. Assim, se a gente fizer isso, e por isso que eu falei que eu não me canso de repetir, de repetir, de repetir, isso vale para quem tem deficiência também. Não olhe para o que ele não sabe, olhe para o que ele sabe e, a partir daí, estabeleça um plano para potencializar. E só assim você poderá criar identidades, né, positivas, relações sociais saudáveis e satisfatórias. Ninguém gosta de ser chamado de burro, de aquele que atrapalha, aquele que não para quieto, aquele que às vezes é o capeta da escola, aquele que às vezes tem até uma alta habilidade, o professor fala, tira esse aluno daqui porque eu não sei o que fazer com ele, ou uma dupla condição. Podemos planejar intervenções efetivas que melhore essa convivência na sala de aula, de tal modo que as relações sejam com base na confiança, no afeto, na crença na capacidade. E para que isso ocorra, né, é fundamental formação docente, inicial e continuada, sempre eu defendo formação inicial e continuada. Ninguém é culpado, não tem que ficar procurando culpado de não fazer aquilo que ele não sabe. Porém, se ele é omisso de não buscar ajuda, a LDB diz que é direito do aluno ter uma educação de qualidade, mas diz que é direito do professor ter formação continuada. E na LDB está escrito que a formação continuada tem que acontecer. Portanto, a LDB é lei, e quem não cumpre a lei está cometendo um crime.
Então, os sistemas de ensino precisam oferecer formação continuada. E na inicial, temos que mudar a cultura. Cultura conteudista, cultura boca-nuca, não vai ter escola inclusiva nunca. Isso posto, a gente deve sempre contar com o apoio para a identificação e encaminhamento do aluno com dupla condição, com equipe multidisciplinar, com profissional da educação especial. Professor de educação especial, se você está me ouvindo, cuidado, de cada 10 que eu converso, 9 só tem olhar para aluno com deficiência, ou TEA. 9, às vezes, oxalá, lembra que também é elegível aos serviços da educação especial com superdotação e com dupla condição. E quase sempre o próprio professor de educação especial ignora. Se ele próprio ignora, imagina o da comum. Então, é nosso papel identificar, enriquecer, orientar a família, orientar o professor de classe comum. E assim a gente vai facilitar e favorecer a aprendizagem, sem sombra de dúvida, né? Facilitaremos a aprendizagem de todos os alunos por meio de ações colaborativas com os diferentes profissionais e com as famílias. Isso é essencial. As melhores coisas que eu já fiz na vida não foram sozinhas, como, por exemplo, meus filhos, né? Então, a importância da colaboração. Para finalizar, eu compactuo com o CONSA 2008, quando ele explicita, né? Ele diz que se pudermos garantir que o maior número possível de fatores sejam considerados na avaliação dos estudantes com dupla condição, e se pudermos responder, né, a constelação única de pontos fortes e necessidades de cada estudante, se pudermos, né, cada vez mais fornecer programas estimulantes, motivadores, desafiadores, nossa tarefa de guiá-los, né, no caminho aí para o cumprimento do desenvolvimento do potencial de cada aluno com dupla condição será, sem dúvida, muito mais fácil e muito mais gratificante para nossos estudantes e para nós. Eu comungo em gênero, número e grau, né, corroboro as palavras de Conza num dos estudos de 2008, que ele nos diz isso. Gratidão, o meu e-mail está aqui, né, de Vera Capellini,